Fala, meus jovens, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar de como não perder clientes. De verdade, esse vai ser o melhor conteúdo que você vai ver para você não perder mais clientes. E eu já vou deixar claro que isso vai continuar acontecendo, mas se você entender isso daqui, vai diminuir muito. Então fica até o final desse vídeo. Eu sou o Ronaldo Henrique, criador desse canal, no qual eu ensino gestor de tráfego a viver de tráfego pago para negócio local. Se você quer fazer isso, se você está entrando nesse mercado, se você não sabe como fazer isso, já se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Já temos aqui, eu acho que mais de 90 vídeos, mais de 90 vídeos, conteúdos de 24 minutos, 23 minutos, eu explicando sobre prospecção, explicando tudo. Então, de verdade, eu vou te mostrar isso com conteúdo. Então, eu te garanto que eu vou te dar uma das melhores aulas hoje. Bora pro conteúdo. Primeira coisa, caso prático, e aí você vai entender, tá? Eu tenho uma cliente que ela basicamente, sei lá, faz 2 semanas, ela me mandou essa mensagem. Olha a mensagem que ela mandou. Ela mandou assim: Ronaldo, o nosso contrato ele vai se encerrar no próximo mês. Eu tô pensando em cancelar, acho que não faz tanto sentido, porque minha landing page não está tão boa e tudo mais. Presta atenção, presta atenção, presta atenção na argumentação dela. E aí ela me mandou isso e eu fiquei em choque. Por quê? Presta atenção nisso. Porque eu gero muito resultado para ela. E a gente faz reunião mensal, eu trago isso para ela e tudo mais. Mas aí ela me falou que achou que o resultado seria um, mas foi outro. Porém, e é isso que eu falo, e aí eu quero te entender. Você precisa entender isso daqui, ó. Todo dia o seu cliente ele acorda querendo cancelar. E eu não tô brincando, tá? Todo dia, é literalmente todo dia, porque ele tá pensando em cortar custo e muitas das vezes ele não tem a noção do quanto aquilo é importante para ele. E aí ela me mandou isso. E aí eu mandei uma mensagem, né? Mandei um áudio pra ela. Passando aqui pra te lembrar que você pode ter acesso ao meu curso aqui no link da descrição. Esse curso no qual você vai conseguir sim tirar, diferente dos cursos do mercado, tirar todas as suas dúvidas num grupo do WhatsApp, dúvidas comigo, dúvidas com alunos. Então a gente tem uma comunidade muito forte aqui do WhatsApp. Além disso, você vai ter acesso a todo esse template do Trello, no qual aqui tem todo o que você precisa fazer para começar a atender um cliente, um passo a passo, onde você tem desde proposta comercial aqui, modelos para você modificar e utilizar, até mesmo contratos para você utilizar e mandar para o seu cliente para fazer o fechamento com ele, além de várias outras coisas, documento de briefing, pegar acesso do MetaAds e por assim vai. Aqui tem todo o conteúdo que você precisa e de organização para cada um dos seus clientes e eu te ensino como utilizar. Além disso, você ainda tem a parte de proposta comercial, como eu te falei, só vim aqui modificar a proposta que eu utilizo para fechar clientes e já fechei só nesse último mês R$ 30.000 em contrato. Além disso, aqui você também encontra basicamente depoimentos de vários alunos que fecharam o contrato em 15 dias, em 10 dias, em 20 dias, utilizando esse curso. Tem vários depoimentos aqui. E tudo isso por apenas R$ 97. Falei, oi, tudo bem? E aí expliquei tudo e mostrei os números, trouxe os números. Quanto que ela investiu em anúncio, quanto que voltou e tudo mais. E aí no final ela mesma concluiu para ela mesma. Ela me falou, nossa, é verdade, eu tava esperando isso de resultado e nós batemos, inclusive passamos os resultados que eu esperava. Então na verdade nossos resultados estão muito bons. Ou seja, ela mesma virou a chave de que não faz sentido cancelar. Porém, se eu não mando áudio, se eu não explico, se eu não mostro, se eu não clarifico para ela essa visão, muito provavelmente, quando chegasse no prazo, ela cancelaria. E eu tô entregando muito resultado para ela. Eu tô entregando um resultado que ela tá fazendo 10 vezes mais do que ela investe. Então, por exemplo, eu não lembro agora exatamente, mas ela investiu, sei lá, 4, 5 mil e voltou, tipo assim, 50 mil. Eu tô falando de alguns meses, né? Mas, de qualquer forma, ela teve bons resultados. E ela tá contente com os resultados. Ela só não tinha visto isso. E eu precisei pegar e desenhar para ela, literalmente desenhar, para que ela entendesse. E aí eu quero falar com você sobre isso. Eu te dei um caso prático que aconteceu comigo e isso possivelmente vai acontecer com você. Se não aconteceu, vai acontecer, tá? Então vamos lá. Aqui eu deixei claro, tá? Não importa se o seu cliente ele tem resultado, se o seu cliente não tem resultado, o negócio local ele sempre está buscando cortar custo. Então é muito provavelmente que ele vai querer cancelar contigo em algum momento. E aí a gente sabe que o cliente, principalmente a agência, se você não tem agência, você ainda não entende isso. Mas se você já tem, se você já atendeu dezenas de clientes, você entende que o cliente ele tem um tempo com você.
Qual que é o seu objetivo? Trazer cada vez mais clientes, e eu te explico nesses vídeos, prospecção, vários tipos de prospecção e tudo mais. E a segunda coisa é manter os clientes o máximo de tempo que estão com você. E aí eu não estou falando manter o cliente o máximo de tempo tirando o dinheiro dele, não é com esse objetivo não, é de você gerar resultado para ele ganhar dinheiro e ficar mais tempo na sua empresa. Esse é o objetivo, mas você ganha com isso. E a gente chama isso de LTV, o tempo que o seu cliente ele fica com você. Então, para que isso aconteça, você precisa mostrar para ele o que você está fazendo. E aí é isso que eu vou te trazer aqui. É isso literalmente que eu vou te trazer aqui nesse conteúdo. Você precisa mostrar para o seu cliente. Não adianta. Acredite em mim, não adianta. Eu tô te falando isso porque eu já atendi muitas empresas e antes de atender com a minha empresa, eu atendia em outra agência e eu entendi como isso funcionava. Então, quanto antes você entender que esse cliente, que o seu cliente, eu tô falando do seu, eu tô falando do meu, qualquer cliente, ele acorda querendo cancelar todos os dias e ele busca um motivo para não fazer isso, você vai conseguir entender. E é aqui eu vou te entregar conteúdo de valor, tá? Existem alguns casos. Existe o caso que você está entregando resultados positivos, e a gente vai falar dele. E existe o caso que você não está conseguindo entregar resultado. Vai acontecer. Por quê? Porque às vezes você vai atender um nicho que você nunca atendeu. Às vezes você vai atender um cliente que ele não tem um bom produto, que às vezes ele não tem um bom atendimento. Isso pode acontecer, mas eu vou te trazer aqui como você soluciona isso. Nos casos que você está tendo resultados positivos, não importa, de verdade, como eu falei, não importa se você está gerando resultado para esse cliente. Você precisa mostrar para ele que você está ajudando o negócio dele. Você precisa mostrar para ele, você precisa desenhar para ele. E aí, a melhor forma de você fazer isso, cara, não tem como fugir. Se você ainda não faz nenhuma dessas coisas, você precisa começar a fazer. Primeiro, você ter um CRM ou uma planilha. Você precisa ter uma dessas coisas. Por quê? Porque nisso você vai mostrar para ele, você vai mostrar para ele com conta, de forma visual. Lembrando, o cliente ele precisa ver isso de forma visual. Não adianta você explicar para ele e tudo mais. Ele precisa ver de forma visual. Eu invisto tanto, eu invisto 1.000, volta 10.000. Se eu invisto 15, volta 30.000. Se eu invisto 40, volta 80.000. E ele precisa ver essa conta, ele precisa ver que bate esses números, ele precisa ver que isso é positivo, que ele te paga, por exemplo, R$ 1.500, mas você gera muito mais de receita para ele. Então faz sentido. E você precisa mostrar isso de forma visual, isso de forma literalmente visual. Então, seja com um CRM ou uma planilha, porque aí ele vai conseguir visualizar isso. E aí quando ele falar, nossa, não sei se está compensando, você vai falar, toma aqui, isso daqui tá compensando sim, eu te provo, vou te mostrar, entendeu? Você precisa mostrar. Então, isso é com relação à parte positiva, você está gerando resultados positivos. Mas aí a gente sabe, né, que nem tudo são rosas, nem tudo são flores. E para os que você não está conseguindo gerar resultado negativo, vai depender do quê? Se sem resultado há muito tempo, ou se tem resultado, ou se ele está sem ter resultado, ou presta atenção, tá? Se ele está tendo resultados negativos há muito tempo ou há pouco tempo. Se ele tivesse em resultado há muito tempo, presta atenção nisso. Se ele tivesse em resultado há muito tempo, você basicamente você precisa entender o quê? Qual que é o gargalo? Eu até escrevi aqui, ó, gargalo do cliente. Qual que é o gargalo desse cliente? Porque senão, você vai perder esse cliente. Nenhum cliente vai ficar com você muito tempo se você não gera resultado para ele. Não tem como, tá? E aí, nesse caso, você precisa vender para ele projeto. A única forma de melhorar isso é você vender projeto para ele. Então, por exemplo, você não conseguiu gerar resultado no primeiro mês, mas você vendeu um projeto de 6 meses para ele. No segundo mês, não. No terceiro mês também, não. No quarto, você começa a dar resultado, por exemplo. Então, você precisa vender projeto, porque nem sempre os resultados eles vão ser assim, vão ser rápidos. Pelo contrário, a chance é que você gere resultados com o tempo e não de uma forma para outra. Principalmente se o cliente ele nunca rodou tráfego, se a conta dele não é aquecida, se ele precisa ter dados. Então, no início, você vai realmente validar ali, vai encontrar dados e tudo mais. Então, você precisa vender projeto para esse cliente. Mas, como eu falei, se você não estiver gerando resultado, você precisa encontrar o gargalo desse cliente, precisa ser sincero com ele. Precisa mostrar, cara, por exemplo, estou te entregando 150 leads e você não está fechando ninguém. O problema é o atendimento. Ah, mas os leads são qualificados? Tá, você faz ali
No caso, o cliente oculto ali para ver como que é o atendimento. Encontrou que o atendimento não é legal, que eles demoram muito para responder ou que eles respondem de qualquer maneira, você precisa sim falar com o dono do negócio. Você precisa comunicar ele, porque senão você vai perder o cliente. E você precisa ser autorresponsável. Aqui não é o jogo de, ai, mas essa não é minha função. Ai, mas nossa, que preguiça. Aqui o jogo é, você quer perder o cliente? Você quer continuar com o cliente? É simplesmente essa pergunta que você tem que se fazer. Se você quer continuar com o cliente, você vai fazer o que precisa fazer. Simples assim. Então, presta atenção nisso, tá? Mas, aqui pode ver que eu até separei, tá? Porque você pode falar, ai, mas tá bom, gerei resultado ou não gerei. Isso importa bastante? Importa, mas uma das coisas que mais importa é a comunicação, é o seu atendimento, tá? Então eu trouxe uma parte só para isso daqui. Existem 3 tipos de clientes dentro da sua agência. O cliente que ele está contente, o cliente que ele está mais ou menos, você não consegue saber, às vezes ele está contente, às vezes ele não está, e aí ele oscila muito. E tem um cliente que está infeliz, tá? A gente classifica nesses 3 e você precisa classificar. Por quê? Porque vai mudar a forma como você vai lidar. Você precisa ter um senso de prioridade do que você precisa fazer. E qual cliente que você precisa estar mais ativo. E isso vai depender disso daqui. Então eu costumo dizer que isso daqui é um farol. Verde, amarelo, vermelho. Contente, verde. Mais ou menos amarelo, infeliz, vermelho. Urgente. Então vamos lá, contente. Cara, com relação ao contente, você vai fazer reunião ali de 30 em 30 dias. Você vai fazer reunião, que é uma reunião mensal, você vai mostrar os resultados, você vai entender do ponto de vista dele o que precisa melhorar, o que ele, se ele enxerga alguma coisa, se tem algo que ele não está contente, e você vai mostrar os números. Ele vai olhar os números e vai ficar contente, porque está gerando resultado para ele. Mas você precisa mostrar, lembra disso. Não vai nessa de que o cliente vai saber, porque o cliente ele é o cara que mais tem que acompanhar isso. Não caia nessa. Você precisa fazer isso. Você, presta atenção nisso. Então, o que você vai fazer? Mandar relatório para ele, vai trazer consciência do que está sendo feito, vai mostrar que está gerando resultado, mas vai ser uma coisa muito mais tranquila, tá? O mais ou menos aqui você já tem que ficar mais esperto. Por quê? Porque nesse caso, esse cliente pode dar louca nele e ele sair. E quando eu falo dar louca, não é no sentido negativo, não é no sentido pejorativo, não. É dar louca no sentido de o cliente simplesmente sair, simplesmente, quero cancelar, simplesmente às vezes não tem nenhum motivo sólido, mas pode acontecer. Então, nesse caso, você precisa estar em cima do cliente. Eu tô te falando isso porque tudo isso daqui que eu tô te passando é que eu aprendi na prática, tá? E às vezes não é legal aprender na prática. Quando você perde o cliente, quando sua receita diminui. Então, eu tô te trazendo isso e você pode aproveitar, enxugar isso daqui e utilizar dentro da sua operação, tá? Então, nesse caso, você precisa estar em cima do cliente, mais em cima. Tá comunicando ali todos os dias no grupo do WhatsApp, tá entendendo o que está acontecendo. Fazer reunião, se possível, de 14 em 14 dias para encontrar o gargalo, encontrar o que está acontecendo, encontrar com que ele está satisfeito. E ter essa comunicação de forma mais ativa. Eu tô te falando isso, presta atenção para depois não vir aqui falar, Ronaldo, caramba, devia ter te escutado. Presta atenção nisso daqui que eu tô te falando. Isso daqui é muito importante, tá? E tem os clientes infelizes. Esse cliente que ele tá infeliz, aí é extremamente urgente, né? Eu acho que eu não preciso nem falar muito por quê. Cara, esse daqui é um grande problema. Por quê? Porque você precisa marcar uma reunião com ele o quanto antes, entender o que está acontecendo, falar com ele, comunicar com ele, alinhar com ele, tudo, entender qual que é o gargalo do negócio dele e trazer isso para ele. E aí você precisa ser sincero. E é uma conversa que às vezes não é fácil, não é de boa, é uma conversa dura. Por exemplo, se o cara não tá com atendimento legal, como eu falei, ter essa conversa com o cara não vai ser uma conversa simples, não vai ser uma conversa fácil. Mas você precisa falar com o cara. Você precisa falar, cara, ó, a gente tá investindo, vou dar um exemplo aqui, tá? 1.500 em anúncios, a gente tá conseguindo 150 leads, tá pagando R$ 10 por lead. Os leads são leads qualificados, porque eu tô fazendo isso, isso e isso. Eu fiz um cliente oculto com seu atendimento, olha isso daqui. E aí você mostra para ele, você comunica ele, você traz para ele. Porque senão, esse cliente ele não vai ficar feliz, cara, ele não vai entender. E aí, vai ter dois donos de negócio, né? Na maioria, o cara vai buscar melhorar isso, ele vai buscar transformar isso. Mas vai ter o cara que ele simplesmente vai ficar aborrecido e tudo mais, e pode ser que até queira cancelar, não sei. Mas você precisa trazer isso, porque senão no final a culpa vai ser sua.
E qual que é o objetivo? O objetivo é você ajudar o negócio do cara. E às vezes ajudar o negócio do cara, ajudar o negócio do seu cliente, é ser sincero com ele. E quando eu digo às vezes, não é às vezes, só às vezes você vai ser sincero. Eu tô dizendo que às vezes ser sincero num lado ruim também, que às vezes é confrontar, às vezes é mostrar, às vezes é expor o que precisa ser exposto para justamente melhorar os resultados. Então você precisa separar isso. Cara, não sei como você vai organizar isso, mas eu recomendo. E aí, aproveitando esse momento, ó, o que eu te trouxe aqui? Eu te trouxe um caso prático meu. Eu te trouxe aqui que o que o seu cliente acorda, como ele acorda. Eu te trouxe aqui que você tem que ter resultados, mas às vezes os resultados vão ser negativos. Como você pode fazer para melhorar isso? Como, se for positivo, você pode fazer para melhorar? Além dos resultados, porque como a gente falou, né, isso só não basta. Você precisa ter uma comunicação clara e assertiva. Te mostrei como fazer isso, como separar, como regular. E aí, agora eu quero te falar de algo que de verdade eu acredito muito. Eu tenho um curso de gestão de tráfego em 90 dias, ele está aqui embaixo, inclusive na link da descrição. Se você chegou até aqui, eu te garanto que você está ultra qualificado para assistir e para ver esse curso, para estudar e para entrar nesse curso. Por que eu tô te falando isso? Ah, não é porque eu acho. É porque, cara, eu tô ensinando aqui como manter os clientes. Talvez você tenha um, talvez você tenha dois, talvez você tenha três, talvez você tenha 5 clientes, talvez você não tenha nenhum, talvez você queira começar. Mas uma coisa eu te garanto. Eu te ensino como conseguir cliente e como organizar para você atender melhor os seus clientes. E eu não estou te falando isso com base nos meus achismos. Eu estive agora, inclusive eu vou deixar até aqui, ó, um card para você assistir, tá? Se você não está confiando em mim, assiste esse card aqui. Eu estive agora no maior evento de gestão de tráfego da América Latina. Foi no Rio de Janeiro, tem até um vídeo que eu te falei, né, sobre isso. E nesse evento, foram 3 dias de evento, eu conheci vários gestores de tráfego, eu conheci vários donos de agência. Ali tinha 4.000 gestores de tráfego, 4.000 pessoas, donos de agência, muita coisa. E aí o que eu percebi? Que grande parte mesmo, que está lá inclusive, pagou R$ 1.000, fora hospedagem, voo e tudo mais, não sabe 80% dos conteúdos que eu ensino no curso. Ah, você acha que eu tô brincando? Vamos abrir aqui. Só para te mostrar que eu realmente não tô brincando, tá? Eu vou te mostrar. Quando a gente clica aqui, vai abrir a tela aqui do curso. Esse curso aqui, ele custa apenas R$ 97. Vou deixar aqui no Pix, ou você pode ainda parcelar no cartão. É brincadeira, né? Poder parcelar em 3 vezes de R$ 34. R$ 34 hoje você não compra nenhuma pizza. Mas vamos lá. Você consegue aqui comprar por R$ 97. O que você vai ter acesso a esse curso? Nesse vídeo aqui eu explico tudo. Você vai ter acesso à parte toda de prospecção, contrato, briefing, criação de público. Eu ensino literalmente tudo, do básico ao avançado, para você chegar do zero aos R$ 5.000 por mês com gestão de tráfego. Trabalhando de casa, trabalhando do conforto da sua casa, trabalhando com liberdade, trabalhando, estruturando a sua agenda. Ah, mas, Ronaldo, será que realmente funciona para mim? Cara, eu tenho aqui 2 depoimentos de alunos, inclusive um desses alunos, presta atenção, tá? Um desses alunos, esse aluno aqui, o Júlio, ele basicamente aqui, ele dá esse depoimento, né, que ele fechou o contrato de R$ 3.000 e tudo mais, de forma assim, rápida. Com o curso ele aprendeu muita coisa. E detalhe, ele esteve nesse subido ao vivo que a gente está falando. Cara, presta atenção, eu tô falando que ele esteve no subido ao vivo. Ele foi pro subido ao vivo, ele entrou no meu curso, ele aprendeu um monte de coisa. Ele entrou, enfim... Ah, mas eu quero ver outro depoimento. Tem um depoimento aqui também do Renato. O Renato, ele fechou o cliente em 15 dias. O cara trabalhava no mercado. Hoje ele não está trabalhando mais, já saiu e tudo mais. Mas o que eu tô querendo te dizer é que, cara, existe. E aí talvez você não acredite em mim, mas eu tô te falando, existe um universo onde dá para você aprender gestão de tráfego por apenas R$ 97. E aí não é só aprender eu vou aprender a fazer uma campanhazinha, não. Eu vou te ensinar tudo, literalmente tudo que eu faço, cara. Literalmente tudo. E aí eu fico puto, e aí de verdade eu fico muito puto quando a pessoa ela tem coragem de investir R$ 97 para 1 milhão de coisas, mas ela não tem coragem de investir R$ 97 para mudar a vida dela. E se você é essa pessoa,
Não precisa comprar, não entra. Eu tô te falando, não entra. Não quero você no meu curso, você vai atrapalhar. Agora, se você é uma pessoa, de verdade, escuta o que eu tô falando, eu quero falar com você. Se você é uma pessoa que se considera uma pessoa dedicada, que se considera uma pessoa resiliente e que de verdade você vê que esse universo do digital é pra você, de alguma forma você tem uma conexão com liberdade, com empreendedorismo, com começar a faturar no digital, com crescer no digital, com começar a evoluir no digital, cara, eu te garanto, esse curso ele é pra você. Eu não acho, eu tenho certeza. Ele é pra você. Escuta o que eu tô falando. Ele é pra você. Por que eu tô te falando isso? Porque todo mundo que entrou, todo mundo, até o celular confirmou, todo mundo que entrou e se dedicou, teve resultado. Não tem ninguém que literalmente estudou tudo, aplicou, que não tá tendo resultado. Tem vários, inclusive eu tive um cara que me mandou mensagem recentemente falando, cara, comecei a fechar um monte de reunião só de ver esses conteúdos. Ou seja, se o cara ele tá fechando reunião só de ver os conteúdos sem ter feito curso nenhum, você tem muita chance, cara. Só depende de você. Então acredite em mim, acredite principalmente em você. Entra no curso, você vai ter um grupo no WhatsApp. E eu acho que esse é um dos maiores diferenciais, de verdade. Você paga 97, você tem acesso a um monte de conteúdo. Ainda você tem network no WhatsApp com pessoas que estão caminhando na mesma direção. Que estão andando junto com você, que querem a mesma coisa que você. De verdade, confia em mim. Então, eu vou deixar outros 2 vídeos aqui para você assistir. Assista a eles e aprenda de verdade, coloque em prática.